paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde estamos realizando esse culto de oração ao Senhor. Hoje, 12 de novembro. Estamos quase aí chegando no meio do mês de novembro, um mês tão especial, né, irmãos? E esse mês com tantas coisas para fazermos ainda no domingo, não é? Mas que bom que temos um tempo na semana em que podemos orar, consultar o nosso Deus, pedir auxílio a Ele, orientação a Ele, para tudo que vamos fazer, não é mesmo? Vamos orar? Santo Eterno Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor, junto com os nossos irmãos, unidos aqui, ó Deus, com a internet, e podendo, ó Deus, buscar tua face, agradecer, pedir, Senhor, interceder por pessoas. E, Senhor, como é bom podermos estar diante do Senhor no meio da semana, quando estamos no meio dos afazeres, mas separamos um tempo, Pai, para estarmos contigo. E queremos sempre buscar a comunhão com o Senhor, sinceramente, Pai, buscar com o nosso coração aberto a tua orientação para as coisas da nossa vida. Queremos te agradecer pelas notícias que chegaram e tantas coisas, Pai, e pedir que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, atendendo cada pedido, Pai, segundo a tua misericórdia. O Senhor que conhece cada coração, Senhor. Quero te louvar e te agradecer pelas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. O Senhor, que é onipresente, possa estar com elas nesta hora, acompanhando, Senhor, esse culto, falando ao coração delas, assim como tem falado ao nosso. Amém. Que o Senhor possa, Pai, de um modo especial, estar com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão lutados e tristes. Sim, Pai. Que o Senhor, ó Deus, se incline para ouvir as preces dos teus filhos nesta noite. Amém. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos cantar. Esse hino lindíssimo do cantor cristão é o 156, Orando Sempre. Ele está bem ali junto com aquele versículo que a gente vê, orai sem cessar. Não é bem orar sem cessar o que diz esse hino, mas em cada circunstância nós podemos saber e sabemos que Deus está a nos ouvir. Vamos cantar? Deus bendito, atende o nosso rogo e dá-nos graça e vida de poder. Na tentação que flama como fogo, só tu outorgas força de vencer. Nossa oração responde, ó Pai de amor, e neste mundo dá-nos teu favor, e neste mundo dá-nos teu favor. Perdoa as nossas culpas e pecados, que muitos são, pois débeis somos nós. De ti às vezes vamos afastados, rebeldes não, ouvindo a tua voz. A ti clamamos, certos do perdão, arrependidos mostra compaixão, arrependidos mostra compaixão. Que privilégio santo e doce temos de ter a paz de Cristo
Cristo Salvador. Em seu bendito nome a Deus louvemos, alegres, fortes, cheios de fervor. Oh, que prazer glorioso a Deus orar, pois é queimar incenso sobre o altar, pois é queimar incenso sobre o altar. Orai-nos de Jesus, teu Filho amado, sim, tudo a ti levamos na oração. Aqui estamos firmes ao mandado, com fé fazei a nossa petição. Oh, vem, Senhor, agora transmitir poder e graça, vem nos assistir. Poder e graça, vem nos assistir. Amém. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e glória. Agradecemos por podermos nos achegar a Ti, porque a porta da sala do Teu trono está sempre aberta para nos receber. Juntamente com nossos irmãos, estamos unidos pela internet, para Te louvarmos, agradecidos por Teus cuidados. Temos muito a aprender com Teu Filho, o Mestre Jesus. Este belo hino é uma oração cantada ao Senhor. Em cada estrofe mostramos os desejos do nosso coração. Sabemos que necessitamos de Ti mais que qualquer outra coisa. Não queremos somente as Tuas bênçãos, mas a Tua companhia sempre. A segunda estrofe apresenta nosso pedido de perdão, porque somos fracos e caímos em tentações. Pecamos no nosso pensamento, com nossas palavras, atitudes e sentimentos. Perdoa nossas faltas, Pai. Nosso alívio é que podemos crer na Tua promessa, de que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agradecemos por Tua bondade, Pai, em nome de Jesus. Nesse instante teremos um pequeno momento para que você ore sozinho no seu pensamento e confesse seus pecados ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, declaramos neste momento como Teus servos, honra e glória seja dada ao Senhor hoje e eternamente. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por podermos prestar este culto ao Senhor. Ó Deus, é para o Senhor. O Senhor é o único digno de receber a nossa adoração, receber o nosso culto. E ó Deus, e para tanto, pedimos neste momento que o Senhor perdoe as nossas imperfeições, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos purifique de toda a nossa injustiça e assim estejamos aptos e prontos para juntos prestarmos este culto ao Senhor, tendo o Senhor entronizado em nossos corações. Ó Deus, que a nossa mente neste momento seja levada diante do Senhor através do Teu Espírito, para que Te adoremos em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos porque a Tua paz excede todo entendimento. Agradecemos por nos perdoar os pecados e nos purificar, dar sempre a oportunidade de recomeçar a trilhar o caminho certo.
Agora queremos demonstrar ao Senhor toda a alegria que estamos sentindo pelas boas notícias que nos chegaram. Como é agradável vermos o teu poder em ação. Agradecemos por estares curando tantos conhecidos nossos que pegaram a Covid-19 e que por tua ajuda estão conseguindo reagir bem aos tratamentos, mesmo sendo medicados em casa. Agradecemos porque nós estamos bem de saúde. Amém. Agradecemos porque o Senhor está curando tantas pessoas que estão lutando com outras enfermidades. Se ainda não vemos a cura total, nós podemos sim perceber que o Senhor está ajudando na melhora delas. Graças te damos, Pai. Senhor, agradecemos porque o Projeto Asas está sendo trabalhado além dos muros de nossa igreja e está alcançando vidas no Spa da Irmã Elisete. Graças pelo trabalho semanal, através do apoio do pastor Walter e da Irmã Gladys. Somos gratos também pela disposição desse casal e também de nossa irmã Elizabeth de Brito Mendes, que é advogada e está se dispondo a dar apoio jurídico a elas, essas mulheres, e o irmão Marco Antônio, que ministra algumas das terapias, Senhor. Somos agradecidos por teu amor eterno. Essas respostas nos encheram de alegria. Amém. Nós vamos cantar agora um cântico que está no hino 423 do Inário para o Culto Cristão. Agradeço a ti, Senhor. Agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre. Agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Apresentamos agora a nossa intercessão em favor das necessidades dos nossos irmãos. Primeiramente, queremos pedir ao Senhor por consolo para todos os que perderam entes queridos. Não só pelo contágio com esse vírus, mas por tantos acometimentos. Enxugue as lágrimas de cada família enlutada, Pai. Senhor, por favor, console com o teu Santo Espírito a família Braga, a família Freitas, a família Rocha, a família Silva Santos, a família Gaia, a família Silva Macedo e a família também Pimentel Lopes, em nome de Jesus. Amém. Senhor, apresentamos diante de Ti a vida dos enfermos de nossa igreja, são muitos, e de nossos conhecidos que nos pedem que oremos por eles e com eles, por suas lutas e dificuldades com a saúde. Sabemos que o Senhor conhece cada um pelo nome e nos mínimos detalhes. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Teu poder vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Tu és soberano, Senhor. Tu és onisciente, onipresente e onipotente. Colocamos diante de Ti os nomes dos que precisam da manifestação do Teu poder. Eis os nomes desses queridos, esses nossos queridos irmãos. O irmão Isidro Tortosa, pai do pastor, e a Dirce Sanches, ambos com Alzheimer. Tenha misericórdia deles, Pai. E agora todos esses que estão lutando contra o câncer. O Mário Silva, irmão da Miraci, a Cláudia Jonas de Souza, prima do irmão Rodrigo Honório, e a Cleide Sanches, Senhor, cunhada da irmã Dirce, tia do Alessandro. Sim, Pai. Cuida deles. Cuida, Senhor. Olhe com carinho para esses nomes, Pai. Todas estão lutando contra a depressão. A Júlia, filha da nossa irmã Luciana Lisboa, a Maria, mãe da irmã Adriana, a Rosana, filha da irmã Alice, irmã do pastor, e a Marta, filha da irmã Nice e do irmão Carlinho. Citamos ainda os nomes de outros queridos nossos, cada qual com a sua enfermidade. O Marco Antônio, Senhor, esposo da Cicleide, tu sabes das dificuldades de locomoção, cuida dele. Sim. A Patrícia, Senhor, a filha da irmã Sirene.
está fazendo exames nos seus olhos, o quadro não é bom, mas agora de tarde recebi a ligação da Sirene dizendo que o médico deu boas notícias, então vamos aguardar notícias dela. Sim, Senhor. A Maria do Socorro é irmã da irmã Inelita, também não está bem, com problema sério no fígado. Cuida da Maria do Socorro, Senhor. Sim, Pai. E o Leonardo Lipinski, que é o netinho da irmã Marilane, tem 3 aninhos, está fazendo tratamento para conseguir falar, Senhor. Põe tua mão sobre esse menino, em nome de Jesus. Amém. Pedimos pelas muitas vidas que estão sofrendo os efeitos desta pandemia. Muitos estão desempregados, Pai, e como é ruim ficar desempregado, Senhor. E para estes nós pedimos que o Senhor promova uma oportunidade de trazerem o sustento para suas famílias. Tem misericórdia, Pai, e abre uma porta de emprego para eles. Sim, Senhor. Entre os que precisam de uma porta de emprego, apresentamos ao Senhor os nomes das seguintes pessoas. O Fábio José de Brito Mendes, ainda aguardando, Senhor, e o Jonatas Braga. Mas pode ser que ainda existam outros precisando de uma oportunidade de emprego, Senhor, e que esse nome não chegou até nós, mas o Senhor conhece, porque o Senhor é onisciente. Vá de encontro, Senhor, e abre uma porta também para estes. Tenha misericórdia deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Renove as forças dos missionários que trabalham na área de apoio aos que querem se recuperar e deixar de vez a dependência química. Renove também diariamente o amor ao Senhor, para que possam influenciar com seu testemunho essas vidas em nome de Jesus. Cubra com as tuas santas mãos a vida de todos os missionários, especialmente aqueles que apoiamos com nossas ofertas. Família Araújo, com evangelização de crianças na PEC, Sônia Costa Lima, capelania hospitalar, a Luzinete Brito, apoio para tratamento de saúde pós-operatório. E cuide, Senhor, continue a fortalecer os laços de amor entre os casais para que possam agir com sabedoria no relacionamento entre si e com os filhos. Por favor, Pai, supra as necessidades mais essenciais de cada família do teu povo. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. São muitos pedidos. Ó, Pai, cada dia chegam outros pedidos. O Senhor tem sido bondoso e tem respondido a todos os pedidos que lhe fizemos. Nem sempre a resposta foi um sim, mas continuaremos a buscar o Senhor, porque cremos que o teu poder pode ser manifestado a qualquer momento. Queremos continuar clamando ao Senhor, Pai, pelo nosso país e por todos os habitantes que estão temerosos com a situação da saúde, da economia, da educação e da questão da política. Abençoa-nos nesse domingo, quando teremos que exercer nossa cidadania e escolhendo aqueles que estarão governando nossa querida cidade, onde estamos inseridos, também como igreja do Senhor. O Senhor tem nos trazido paz ao coração e nos dá a certeza de que estás conosco enquanto passamos por aflições. Agradecemos tua bondade infinita, que nos recebe sempre com tanto amor e paciência. Louvado e exaltado seja o teu nome em toda a terra, Pai. Amém. Agradecemos por esse tempo de oração. Queremos ter sempre comunhão contigo. Quando oramos, falamos contigo tudo que está em nosso coração. Agora queremos pedir que fales conosco através da tua palavra. Continue a usar o teu servo, pastor Isidro, para comunicar o ensino que o Senhor traz através de tua santa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Teremos agora a meditação com o pastor Isidro. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados ouvintes. Graça e paz da parte do Senhor Jesus para você, para a sua família. Sabemos que hoje é o nosso culto de oração, sabemos que o tema proposto na quinta-feira passada e também para esta quinta-feira é um tema que normalmente nós não gostamos de abordar. Nós não gostamos de ouvir
nós estamos assim, de certa forma, cansados. Mas eu gostaria hoje de falar com você e dar encerramento. E é evidente que o pastor ainda vai falar à igreja mais uma vez sobre esse tema. É necessário que falemos como escolher um candidato certo, à luz da palavra de Deus. E na verdade a palavra em Deuteronômio 17:15, que nós lemos na quinta passada, diz: estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Isso foi proferido em Deuteronômio. Nós sabemos o objetivo de Deus, o principal objetivo de Deus. Eu quero levar você a pensar comigo hoje, a voltarmos às origens da palavra de Deus. Mas nós vamos falar do que está para acontecer. Nós falamos na quinta-feira passada que para escolher um candidato certo, nós temos que conhecer a vida deste candidato. Nós temos que conhecer a vida pessoal dele, a vida profissional dele, a vida social dele. E hoje eu quero falar com você sobre algumas coisas importantes que os crentes estão esquecendo de pensar. Os crentes estão se afastando da palavra de Deus. A palavra de João Batista ainda permanece alta. Arrependei-vos. É momento de arrependimento, é momento de santificação, é momento de nos humilharmos diante do Senhor. E no final deste sermão eu vou dizer por quê. Mas eu quero dar continuidade àquilo que nos propusemos na última quinta-feira. E eu quero falar agora sobre algo que nós, como cidadãos e principalmente como crentes, precisamos conhecer dos candidatos. Volto a dizer que este sermão, esta meditação, este compêndio de diversos autores, falou primeiro para a vida do pastor. Porque eu também incorro em erros. Eu também, por muitas vezes, tenho feito coisas com relação à política de forma errada. Às vezes nos expressamos de forma errada, equivocada. Mas a palavra de Deus nos orienta. Então temos que conhecer a vida do candidato e conhecermos as propostas do candidato. Conheça as propostas do candidato. O projeto de governo do candidato deve ser o critério principal para a escolha deste candidato. Se a pessoa não tem um projeto, se ela não apresenta um projeto, de fato, ela não tem um objetivo de trabalho. Toda pessoa que quer desempenhar um trabalho, ele tem um projeto, ele tem um planejamento. Então, dentro dessa proposta do candidato, ou das propostas do candidato, nós temos aqui, eu quero ressaltar, 3 características, 3 itens importantíssimos que devem estar dentro das propostas e que você deve observar. Representatividade. Descubra quem o seu candidato representa. Quem é que ele representa? Quem é que está por trás dele? Se há um setor da sociedade ou se é uma população em geral. Um bom projeto de governo, ele tem representantes do povo que ajudam a formular a proposta num conjunto. Um bom projeto político precisa de ajuda de representantes do povo. As propostas devem ser baseadas em dados reais, a partir das necessidades da população, e não em ideias e argumentos comprovados. Segundo ponto, dentro da proposta do candidato, a abrangência. Procure saber se o projeto de governo se limita apenas a um lugar ou a um grupo social. Às vezes o cara está se elegendo como vereador, ou deputado, senador, governador, presidente ou prefeito, que é o caso agora que teremos, para limitar somente a um lugar ou um grupo social. Cuidado com isso.
Porque um bom projeto de governo, ele alcança toda a sociedade. Ele alcança todo o território em que ele vai exercer o mandato. Através disto é possível saber se o candidato não está apenas legislando em causa própria ou defendendo interesses de alguém que patrocina a sua campanha. Então, conheça as propostas do seu candidato, a representatividade, quem é que ele representa e a abrangência do seu projeto. E o principal que eu quero ressaltar, o compromisso. Outra coisa muito importante é você saber se o seu candidato ele cumpre o que ele promete. Caso ele já tenha exercido o mandato político, você deve provar se ele alcançou os objetivos propostos. Agora, algo que eu quero ressaltar para você, meu irmão, minha irmã. Além de tudo isso, é preciso saber qual o parecer do seu candidato sobre assuntos polêmicos. Eu, como pastor, não posso me furtar a dizer isso para você, porque eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um servo de Jesus, eu levo comigo o nome de Jesus, o nome de cristão. Então eu preciso saber do meu candidato qual o parecer dele sobre assuntos polêmicos, como aborto, como homossexualismo. Eu preciso saber o que é que ele pensa a respeito disso. Qual é a proposta dele para a educação nesse aspecto? Ideologia de gênero. Eu quero entender quem é o candidato. Não é simplesmente nós votarmos por ideologia, ou votarmos como o ser humano comum, aquele que não conhece o Evangelho, aquele que não conhece a palavra de Deus, votar de uma forma partidária e ideológica. Crente que está fazendo isso está pecando. Está pecando contra o próprio Deus, e nós vamos mostrar isso até o final desse sermão. Mas é importante que você saiba qual a opinião dele, o parecer dele sobre assuntos polêmicos. Sabe por quê? Porque neste momento do compromisso dele, quem ele representa, a abrangência do seu projeto e com aquilo que ele está comprometido, estes temas são, na verdade, divisores de águas para os segmentos das sociedades. E o candidato deve se comprometer em usar o cargo público de maneira justa. Se você, meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte, se identifica com a proposta de um candidato, então você está perto de escolher a pessoa certa para te representar no governo. Mas, se as propostas do candidato não estiverem claras, procure saber mais ou escolha uma outra pessoa para votar. Nunca vote sem saber estas coisas, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Nunca vote sem saber estas coisas. Jamais aceite votar em alguém que não tenha um projeto de governo. Jamais faça isso. É preciso haver clareza quanto às intenções políticas. Você deve, portanto, saber da vida do candidato e você também deve saber das propostas do seu candidato. Ou daquele que tem se apresentado a você e que tem ali, você está interessado, olha, talvez. Então, saiba as propostas dele. Quero falar com você sobre um terceiro aspecto. Conheça as alianças do candidato. Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:33, palavras do apóstolo Paulo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, as más alianças corrompem as boas alianças, e a melhor aliança que o crente pode ter é a sua aliança com o próprio Deus. Então, más conversações corrompem os bons costumes. Ninguém governa sozinho. Tanto antes, como durante
e principalmente depois das eleições. O candidato, ele faz alianças com pessoas que possam ajudá-lo. Estes acordos determinam os rumos da sua candidatura. Então eu quero também falar aqui sobre 3 características das alianças que você deve conhecer. As alianças políticas, você deve conhecer o partido do seu candidato. Mesmo que você esteja interessado na pessoa e não no partido, isso faz toda a diferença. Tá bom? É para você que está me ouvindo. Ah, mas a proposta dele é muito boa, mas olha, descubra qual partido que ele está por trás. A que partido ele tem uma aliança? Com que partido ele está se elegendo, se representando? Compromisso, que nós falamos agora há pouco das propostas, e agora nas alianças, que tipo de partido? Porque se o seu candidato não ganhar, o seu voto irá para outra pessoa do mesmo partido. Compreende? Estamos falando aqui para o legislativo. Olha que coisa interessante aqui para você gravar. Os ideais do partido também regem a vida política do candidato se ele for eleito. Os ideais do partido, você tem que conhecer os ideais do partido em quem você vai votar. Eu estou aprendendo muito com isso. Não estou falando de esquerda e de direita. Eu estou falando daquilo que é correto ou não à luz da palavra de Deus. Este é o meu compromisso com a palavra de Deus. Então você tem que saber dos ideais do partido que regem a vida política do candidato. A partir do momento que ele se filia a um partido, o candidato ele assume princípios daquela legenda. Princípios que nós estamos vendo aqui no Brasil, muitos diabólicos, que vão contra a palavra de Deus e contra o próprio Deus. Contra aquilo que próprio Deus nos recomenda. Porque a palavra de Deus não precisa ser atualizada. A palavra de Deus é inerrante. Fique claro isso aqui. A partir do momento então que ele se filia a um partido, o candidato assume princípios daquela legenda. Ah, mas eu gosto do candidato. Eu quero que você saiba que mesmo que você goste do candidato, o risco de reprovar a filosofia do seu partido, você tem que correr esse risco. Olha o que diz o Salmo 94, 20. Associar-te para você não associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto. Há leis que estão para ser votadas no nosso país, que estão forjando o mal contra o próprio povo. Estão forjando o mal, agora vamos mais profundo, contra os princípios da palavra de Deus. É isso que me interessa. Eu não estou interessado na esquerda ou na direita. Eu estou interessado em aquilo que é pretexto para forjar o mal contra aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Isso é muito importante. Então você tem que conhecer o partido. Você tem que conhecer qual é a ideologia do partido. Você tem que conhecer também as coligações. Você pode dar uma olhadinha agora, se você olhar as campanhas, o momento eleitoral gratuito, obrigado, senhor, por me lembrar. As coligações, ou seja, o grupo de partidos aliados, que também devem ser conhecidos antes desta escolha que você fizer. Conheça a coligação. Talvez a pessoa possa ser uma pessoa boa, mas ela esteja mal acompanhada. A palavra de Deus diz no Salmo 1, Salmo 1, versículo 1, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os partidos se unem para eleger um candidato e depois que conseguem essa representatividade no governo, eles se representam. E às vezes esse tipo de aliança, ela é temporária, ela é somente interesseira.
logo após o vencimento do prazo e dos interesses, os mesmos voltam a ser inimigos políticos. Eu, como pastor, não vou deixar de dizer isso para você. Ah, mas pastor, não pode falar. Posso sim, e devo. Devo te esclarecer. Aquele que é amigo e agora está sendo inimigo. Isso está errado, queridos. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo com aquilo que deve reger a vida de um cristão. Um terceiro aspecto da aliança é a assessoria. A assessoria do candidato também precisa ser conhecida. Ah, se precisa. Um político competente, ele se torna ineficaz se ele não estiver bem assessorado. Grande parte das atividades de um candidato é realizada por seus assessores. E se eles não forem competentes, elas serão mal feitas. Ademais, depois de eleito, ninguém chega no político sem passar primeiro por sua assessoria. Dificilmente. Só se você for amigo do amigo, você compreende. Mas geralmente você tem que passar pela assessoria. E a palavra diz em Provérbios 29:12, se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O negócio é sério, gente. Além de você conhecer as alianças feitas, também é importante saber quem são os inimigos do seu candidato e descobrir os motivos pelos quais são inimigos. O que é? Por que são adversários? Não adianta a pessoa ser bem intencionada e mal acompanhada. A palavra diz em Amós 3:3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Precisa haver coerência entre o que o candidato diz e o que o partido, tanto como a coligação e a sua assessoria, defendem. Gravem isso. Você deve saber as alianças do seu candidato. Você deve pensar bem antes de votar. Nós recitamos esse versículo, é muito bonito de recitar, não é? Às vezes eu estou lá no púlpito da igreja e falo, é bacana a gente recitar versículos. Nossa, que versículo lindo. Mas a palavra de Deus diz em Salmos 33:12 que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Eu quero dizer uma coisa para você, e eu quero ler esse texto com você. Eu separei esse texto porque esse texto ele fala muito ao meu coração. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. O pastor vai abordar este texto novamente com a igreja, em breve. Porque há muita coisa aqui inserida nesse texto. Eu confesso a você que a primeira vez que eu li esse texto, primeira vez que eu li a Bíblia na minha vida, eu era ainda um adolescente. Eu confesso a você que eu chorei. Eu chorei bastante. Confesso a você que hoje, aos meus 58 anos, eu li esse texto novamente hoje. Eu estava na oficina, na minha empresa. Eu fiquei contrito. Eu li esse texto novamente hoje em casa e confesso a você que eu chorei de novo. Esse texto para mim é muito forte. Esse texto fala muito sobre nossas vidas. Esse texto fala muito sobre o povo de Deus. Ah, pastor, mas isso aqui é na época de Israel. Não, isso é profético. Isso aqui fala do povo de Deus e fala também da sua igreja hoje. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno
e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Palavra do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que não divide a sua glória com ninguém. Palavra daquele que era o rei de um povo, daquele que é tudo para nós como povo. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: olha aqui, presta atenção no que você vai ouvir. Presta atenção naquilo que foi proferido pelo Rei dos Reis e que acontece hoje no mundo. Seja um país democrático, seja monarquia, seja uma ditadura, seja o que você quiser imaginar. Preste atenção no que você vai ouvir do decreto do Rei dos Reis. Para aquilo que o homem quer para si. O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandante de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, dos olivais, e dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. Ele tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido isto, tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, apresentou aquilo que o povo decidiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Eu tenho muita coisa para falar sobre esse texto. Eu já chorei muito por causa desse texto. E não adianta agora a gente falar: poxa, nós temos que entender o seguinte, irmãos. Deus tinha um plano para esse povo.
Deus queria que este povo fosse o porta-voz deste Deus, de manifestar este Deus, de mostrar este Deus, das maravilhas que este Deus faz. Deus amou o povo, Deus ama a humanidade, Deus ama o seu povo. Deus quer manifestar o seu poder ao seu povo. E eles tinham um governo teocrático. Apesar do pecado, apesar das diferenças, apesar dos problemas, que incluem tudo que envolve o ser humano, eles tinham um governo teocrático. E Deus havia lhes prometido um rei. E quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus aponta, Deus paga a conta. O povo de Israel perdeu uma grande oportunidade. Mas Deus, através daquilo que eles escolheram, levantou um rei e disse: desta linhagem virá aquele que eu quero que reine. Este será um rei justo. Ele está falando do próprio ele mesmo. Ele, homem encarnado, Deus encarnado, na pessoa de Jesus, o Filho. Ele é o rei. A verdade, Deus sempre teve um plano de ter o governo teocrático, o governo dele sobre a nossa mente, sobre cada ser humano na face da terra. Porque ele ama o ser humano. Ele quer resgatar o ser humano da perdição eterna. Ele quer dar vida eterna. Ele quer dar vida abundante para o ser humano. Mas o ser humano rejeitou a Deus, e o ser humano rejeita a Deus até hoje, e a igreja do Senhor, ainda como povo de Deus, ainda rejeita o Senhor, como tem rejeitado até hoje. A igreja do Senhor às vezes pode fazer as coisas para o Senhor, mas a igreja do Senhor tem perdido o amor pelo Senhor, a devoção pelo Senhor, principalmente a nossa juventude, os adolescentes, a indiferença que vem tomando conta da sociedade. A indiferença que vem tomando conta da sociedade através da tecnologia, através da mídia. Há um enfraquecimento das pessoas, um enfraquecimento no pensar, um enfraquecimento em buscar. Precisamos melhorar, nós precisamos fazer isso, há muita desigualdade, há isso, precisamos melhorar aquilo, precisamos fazer. Queridos, sempre teremos que fazer, sempre, enquanto o pecado existir. O mundo jaz no maligno. Como igreja, como povo de Deus, Deus já havia mostrado para Israel, ali no 1 Samuel, Deus já havia mostrado que há necessidade do homem ser transformado de dentro para fora. Esta é a missão da igreja. Por isso há uma separação entre igreja e Estado, compreendem? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A igreja, ela tem que ter o governo teocrático. Ela tem que saber que Jesus tem que reinar. Ele é o rei. É ele que é o governador. Ele deve ser aquele que nos governa. Ele é aquele que deve nos direcionar nas nossas ações, palavras, atitudes. Portanto, todo aquele que tem Jesus dentro de si como realmente um cristão, aquele que aceita o governo teocrático, ele é apto para ocupar qualquer cargo público. Qualquer cargo público. Mas a responsabilidade nossa é grande. Está em nossas mãos o poder de decidir sobre o futuro do nosso povo. Nós temos que tomar cuidado em quem vamos votar. Nós temos que tomar cuidado e parar com falar bobagem, falar muita porcaria. Nós temos que parar com isso, meus irmãos. Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Nós temos que nos voltar para dizer o que a palavra de Deus diz a respeito do aborto. O que a palavra de Deus diz sobre o homossexualismo? O que a palavra de Deus diz sobre ideologia de gênero? O que a palavra de Deus diz sobre qualquer tipo de assunto? Porque aqui está tudo o que precisamos saber. E temos que parar de disseminar ideias diabólicas dentro da igreja. Tudo que você ouvir de um candidato, de um partido, ele tem que ser filtrado pela palavra de Deus. Se ele não passar no crivo da palavra de Deus, ele não é apto para que você vote.
Cuidado com o que você está fazendo, porque você vai responder por isso. Eu me penitencio diante de Deus, porque eu também cometi erros. Muitas vezes eu brinco. Vamos aqui, vamos para a direita, vamos para a esquerda. Tudo errado. Tudo errado, querido. Tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado para não votar errado. A tentação pelo poder, a tentação pela fama, a tentação pelo dinheiro faz com que muitas pessoas se envaideçam e cometam injustiças, principalmente dentro do povo de Deus. Satanás tem procurado corromper o povo de Deus, assim como fez ali, quando eles pediram um rei para Samuel, rejeitando o Senhor como rei. E eu vou falar para a igreja sobre isso. Eu quero falar com vocês sobre essa questão de rejeitar o rei. Nós temos rejeitado a Deus como rei, em muitas situações, mas esse é um outro assunto. Cuidado para que você não troque favores. Cuidado para que você não venda o seu voto. Cuidado para que você não escolha um candidato baseado numa amizade, na família, ou qualquer coisa que seja. Cuidado para você não votar não vote em ninguém sem que você passe por essas questões que nós abordamos hoje aqui. As propostas, a vida, as alianças, as coligações. O que está por trás disso? O que o partido prega? No que o partido crê? Qual é a ideologia dele? Passou pelo crivo da palavra de Deus? Pode votar. Se não, anule seu voto. Muita gente vai me criticar por isso. Mas é melhor você anular o seu voto. Votar em branco do que você pecar. Se não há ninguém para que você vote, então anule e vote em branco. Mas não peque contra a palavra de Deus e contra o Senhor da palavra de Deus. Peça ao Senhor para te direcionar. Nós precisamos orar. Nós precisamos submeter a Deus todos os candidatos. Senhor, mostra. Pastor, então não vai ter ninguém? Não, pode ter. Pode ter sim. Claro que tem. Mas passe por esses crivos. Princípios éticos devem balizar uma escolha correta. Antes de você decidir, procure, portanto, saber sobre a história da vida pessoal do candidato. Procure, estou revisando agora com você, procure saber da vida profissional desse candidato, porque tem muito vagabundo que está se candidatando. E posando de gente boa, e posando de cara justo, cheio de ideias boas, mas não passa de um preguiçoso, que não gosta de trabalhar. Eu não posso deixar de falar isso para você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Você precisa aprender, nós precisamos crescer. Mas principalmente crescer passando pelo crivo da palavra. Nós não podemos nos afastar disso aqui, deste livro bendito que é a palavra de Deus. Conheça a vida social do seu candidato, não aquilo que ele representa para você. Mas vai lá, hoje nós temos muitas formas de saber. Continuando a nossa revisão final, saiba se as propostas de trabalho dele são baseadas numa boa representatividade. O que ele representa? Qual é a abrangência dele? E qual é o compromisso dele com o povo? Qual é o compromisso dele com aquilo que está aqui, passando pelo crivo principal? Conheça também, principalmente, as alianças dele. Aliança de partido, coligação, assessoria, que trabalham com o candidato. Sabe por quê? Porque o seu voto decide o seu futuro. Hoje está se falando muito, as profecias estão se cumprindo, Jesus está voltando e a igreja vai ser arrebatada. Querido, eu quero dizer uma coisa para você hoje. Para com isso, querido. Para com isso de viver nisso. Enquanto você estiver aqui nesse mundo, ide, pregai o evangelho e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo com que Jesus possa ser entronizado. Apresente Jesus para as pessoas.
Pare de ficar com questões bobas, vãs. Ah, agora vai acontecer isso, está acontecendo aquilo. Não, querido. Avalie. A palavra de Deus está dando para nós aí o balizamento para as coisas. É só você passar pelo crivo da palavra. O partido defende aborto? Não pode ser votar nele. A legalização? Não pode votar nele. O partido, ele está por trás, muito bonito, bacana, uma ideologia linda, você até chora. E daqui a pouco ele pode defender a relação entre mãe e filho, entre pai e filha. Pode haver relação sexual livre. A criança vai... A criança quer ser. Retomando. A criança, ela vai escolher o que ela quer ser. Está passando pelo crivo da palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus diz? Não. Então você não pode votar num partido desse. Você não pode votar num candidato. Alguém está tentando fazer contato comigo. Não ligue para o pastor. Mas eu estou agora. caminhando para o final. Eu vou abordar esse assunto novamente. Mas, queridos, resumindo, governo teocrático. Essa é a missão da igreja. Mostrar Jesus para as pessoas. Apresentar Jesus para as pessoas como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ok? Seu voto decide o seu futuro. Vote certo. E vote passando pelo crivo da palavra de Deus. Entenderam isso? Eu espero poder ter abençoado você. Eu espero poder ter dado ferramentas para você, para que você possa exercer a sua cidadania como um cristão. Como um cristão deve exercer. Ok? Que Deus te abençoe, que o Senhor complete esta palavra no seu coração, que o Espírito Santo complete esta palavra. E agora, não neste domingo, vamos ver ainda o que Deus vai me autorizar a fazer, né? Estamos em oração, mas eu quero falar sobre este capítulo 8 de 1 Samuel com você. Nós não podemos deixar, não podemos falar de política. Não, nós devemos falar de política. Nós devemos falar de política porque eu não estou no céu. Eu estou no mundo aqui, eu estou vivendo neste país. Ou em qualquer outro país. Então nós temos que falar sim. Mas tudo filtrado e balizado pela palavra de Deus. Amém. Que é viva, que é eficaz e que é apta para discernir tudo. Amém? Pai, que o Teu Espírito Santo complete esta palavra. E que nós possamos votar com consciência e votarmos de forma correta. Que possamos pensar bem antes de votar e possamos balizar, filtrar tudo o que ouvimos, tudo aquilo que nos é apresentado à luz da Tua palavra. E assim votarmos e assim exercermos a nossa cidadania como cristãos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, Teu Filho, e que o discernimento e a instrução do Espírito repousem de forma abundante sobre o Teu povo. O Teu povo da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, o Teu povo espalhado por este Brasil e o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz de Cristo.